Deixa eu te perguntar, como é que você lidava com essa questão do que se tornou, do que era o Diante do Trono no Brasil, assim, porque é isso que você falou, né? Foram canções que abençoaram a nação, esse tema da devoção, né? Do amar ao Senhor e Sim. da intimidade com Dos Jesus, do lugar ajuntamentos. secreto, foi um tema muito forte, assim, né? Que eram ministrados, e só que tem esse outro lado o nosso povo é um povo que vai sempre ter a tentação da idolatria, né? Sim. É uma coisa que a gente está sempre lidando, né? E era isso, né? Você tinha pessoas que, né, passavam do limite ali do que é se inspirar e amar, né? E como é que você lidava com isso, assim? Como é que foi para você se deparar com isso, assim? Foi um susto muito grande, porque eu sempre fui muito ensinada, né? Eu vivia isso antes da igreja, inclusive esse aspecto, essa é uma coisa que me assusta desde a minha conversão. Porque, como eu falei no começo aqui da entrevista, eu tinha uma vivência musical antes da igreja. E depois, quando eu entrei na igreja, eu percebi que algumas coisas haviam sido levadas para a igreja, que não deviam fazer parte. Então, isso me assustou desde lá, desde a minha conversão. Então é claro que quando eu entrei no Diante do Trono foi tudo muito assustador, era tudo muito grandioso. Ah, eu também acho que nem desfrutei, sabe? Nem me deliciei com o que Deus estava fazendo, porque era uma pressão tão grande sobre mim, né? Da forma como tudo aconteceu no começo. Uhum. Acho que eu vim curtir o Diante do Trono no final, quando a Ana voltou pro Entendi. Brasil, ela assumiu de novo tudo, estava ali com a gente. Aí você tá. Aí eu fiquei mais leve, mas acho que nos primeiros 3, 4 anos eu só sofri, eu só chorei, era só um peso, eu queria ir embora, eu lidei muito com isso, né? E essa questão também da idolatria, do assédio, né? Que me revoltava demais, né? Mas eu descansava na liderança da Ana, que sempre deixou muito claro. Entre nós ali, sabe, no nosso pequeno grupo, no nosso discipulado, né, que isso não devia existir. A gente sempre viu que ela jamais fomentou essas coisas, Isso, né? Então a gente descansava, a gente não podia controlar o comportamento das pessoas, por mais que a gente ensinasse, por mais que de púlpito a gente chorasse, se arrependesse pela idolatria. Eu lembro que uma vez nós estávamos no estádio em Belém do Pará. Na verdade, não era Belém, era no interior do Pará. E um estádio lotado, mas um céu de bronze, sabe? sim. Uma coisa pesada, uma atmosfera pesada. E aí a Ana para tudo, porque ela fez isso muitas vezes, né? Então ela parou tudo e disse: olha, vamos nos arrepender. Eu vejo que há muita idolatria, vocês estão aqui muito focados na gente, né? Então a Ana sempre fazia questão de trazer o entendimento às pessoas. Então a gente descansava muito nisso, né? A Entendi. gente pedia muito a Deus que o olhar das pessoas, quando isso acontecia, quando a gente chegava no lugar que as pessoas estavam com expectativa no Senhor, era uma delícia, porque tudo acontecia, Deus fazia, o Espírito Muito se bom. movia, não é? Então assustava, mas a gente também se alegrava por entender que a gente tinha uma liderança que sabia que não era sobre ela e que Que nos bom. ensinava que não era sobre nós, não é? E quando eu saí do Diante do Trono para viver a Ana Nóbrega, eu também fiz questão e faço até hoje, né? Todo e qualquer fã-clube que se levanta, eu bloqueio. Eu tenho Bom. gente que me odeia até hoje. É Me mesmo? odeia, que sabe que não entende por que eu faço isso. Ai, por que você não aceita páginas dedicadas, sabe? Assim, se você tem um ministério e você permite isso, é um entendimento seu. Mas eu acho que não faz sentido uma pessoa perder tempo em me levantar. Não, eu já tenho uma equipe, eu tenho eu mesma que posto nas redes sociais. Eu não preciso de outras pessoas que passam o dia inteiro pensando em mim. Meu Eu não Deus. quero isso. Então, O ser isso humano não foi feito para isso. então é um legado que eu trago dessa vivência do Diante bom. do Trono. Eu até ia te perguntar isso, assim, o que foram algumas coisas que você aprendeu, assim? Você falou, aprendi muito com a Ana. Quais foram coisas que você aprendeu, assim, que foi que você carrega até hoje? Isso Você já falou uma delas? uma coisa que eu aprendo muito, faço até hoje, quando eu vou para a cidade, é estudar um pouco sobre a história da cidade. Então eu vou logo para o Wikipédia, ou então eu entro no Instagram da prefeitura da cidade. Eu faço isso comumente, sempre, né? E isso me ajuda a entender um pouco a história da cidade, para ter um entendimento profético, né? Sabe? Poder ministrar mais ligada no que vai acontecer. A gente teve há pouco tempo em Gravataí
Não sei quando você vai vir esse podcast, mas agora, né, no momento que a gente está gravando, essa viagem foi bem recente. E já tem um tempo que nós ouvimos uma matéria sobre alguns altares, algumas, sabe, a igreja de Satanás sendo levantada ali, né, em Gravataí, no Olha Rio só. Grande do Sul. E quando chegou a agenda que nós iríamos para lá, eu e meu marido ficamos muito impactados. Olha só, a gente acabou de tomar conhecimento de algo, né, que está acontecendo na cidade, de monumentos sendo levantados e de reuniões assim de bruxaria e tudo mais. E Deus está nos enviando para essa cidade. Então, eu lembro que eu fiquei muito pensativa sobre o que ministrar, né, naquele lugar, naquela conferência. Era uma conferência de mulheres. E, enfim, Deus me deu claramente a direção. No final, a gente, sabe, fez um ato profético como aquelas Jael, né, Jaéis, vou colocar no plural aqui, que sabe que derrotam o inimigo. Então, sabe, a pastora ficou muito emocionada com o fato de eu saber o que estava acontecendo Isso é com a muito legal. cidade. Muito legal. Mas isso é um entendimento que eu trago do Diante do Trono, né? Essa coisa de não repetir a lista, da gente sempre ter uma coisa fresca. Discernimento ali do Sempre, maná, né? sempre. E de trazer os músicos com a gente, sabe? Aqui a gente não vai tocar eu não vou pegar a minha lista, meu top 5 do Spotify e vou colocar pra tocar na igreja. Isso não vai acontecer aqui, né? Então, quando você vem pra integrar nossa equipe, você tem que ser tão flexível quanto eu sou, né? E Exato. quanto o Espírito quer que nós sejamos. Então, esse zelo, sabe, esse amor pelo Brasil, que né, eu trago muito com a Ana. A Ana sempre promoveu esses ajuntamentos, profetizou sobre o Brasil. Eu Quantos acho jejum, que. né? Pois é. Intercessão. Então, tem muita coisa. Poxa, que legal. E eu digo que no Rio a gente experimentou esse crescimento, né? E, sobretudo, eu deixei de ser a menina do Diante do Trono, né? Pra você ter uma ideia, teve um programa que eu fui de televisão que a apresentadora me apresentou como Ana Paula Valadão Nóbrega! Você acredita? É sério, gente. Aconteceu. Sério? Olha só. Então, por causa disso, a gente começou a trabalhar o Ana Nóbrega sem o Ana Paula, né? Porque, enfim, eram imagens muito ligadas. E então, assim, no Rio, as pessoas começaram a me ver como Ana Nóbrega, né? A entender mais como era o meu jeito. Daqui a pouco me convidavam para ministrar a palavra. E, enfim, o Rio, nesse tempo no Rio, foi esse tempo de expansão. Foi esse tempo de crescimento, né? Foram 10 anos no Rio? Quase 10 anos, né? A gente ficou 9 anos e pouquinho. Quase 10, né? Quase uma década ali.